E aí, pessoal, tudo jóia? Superando todas as barreiras, todos os limites, todos os obstáculos. A gente está aqui hoje, mais uma vez, para falar com vocês sobre a importância da superação no processo pedagógico. E eu não teria capacidade plena de fazer isso sozinho. Então, para isso, eu trouxe ela, Jane Carvalho. Oi, pessoal! E ele, Vitor Rocha, de volta das férias na Bahia, no sol nordestino. É isso aí, tamo aí de volta. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? O pessoal, as aulas acabaram, mas a gente não para. Nosso podcast continua, a gente continua dentro da casa das pessoas e a gente teve essa ideia de debater esse tema aqui essencial para a vida dos nossos alunos. Não só durante o processo preparatório para o Colégio Militar, para o Cefet ou para o Coltec, mas durante toda a vida acadêmica deles. Você usa um termo, Vitor, que eu vejo que ele causa um certo desconforto nas pessoas, às vezes, que é a pedagogia do erro. Nem todo mundo gosta de falar sobre isso, mas você fala isso com um nível de pertinência muito grande. A importância do erro no processo pedagógico, a importância de passar por cima de dificuldades no processo pedagógico. O que seria essa tal pedagogia do erro? Erre e não tenha medo de errar. Se você não estiver errando, tem um trem errado. Você não está aprendendo. Tá errado, você tem que errar. Se você não está errando, existe aí, na verdade, um teatro. Você não é tão bom. Você não é tão perfeito quanto você não possa aprender mais. E para você aprender mais, a gente parte de um princípio lógico que você desconhece alguma coisa. E se você desconhece, uma coisa tem que ser identificada. E ela é identificada através do erro. Pronto. Então, basicamente é isso. Para você aprender mais, ou seja, evoluir, e a gente tem que encarar o aprendizado, a evolução, é através do erro. O erro é diagnóstico. Não adianta. Então, assim, se você está na sua escola, suas notas são 100, 100, 100, 100, 100, 100, você está estagnado. Se você está num ambiente onde você aparentemente domina tudo, tem alguma coisa errada aí, e mais para frente você pode ter uma surpresa não das mais agradáveis, porque em algum momento você será colocado em um desafio. Interessante é que isso aconteça com mais frequência na vida dos alunos. Que essa vida de sucesso pleno, de notas altíssimas, isso, de certa forma, tende a ser uma estratégia, talvez, das escolas seculares de não gerar o desconforto no aluno, que, ao meu ver, é ideal que seja gerado. Porque como que você vai evoluir? Como que você vai descobrir onde você tem que aprimorar? Onde você tem que evoluir? Onde você tem que estudar mais? Onde você tem que se treinar mais? Qual é aquele conteúdo que te deixa mais desconfortável, que você acha que é mais chato? Onde está o seu problema? Pedagogia do erro. Você tem que se permitir errar. E você não tem que encarar aquilo também como uma forma de desestímulo, com tristeza, com melancolia. Não, é desafio. É desafio. Sabe, a vida não é feita apenas de uma trajetória linear de vitórias e vitórias e vitórias e glória em glória. Claro que não. Isso, na verdade, é uma ingenuidade, você imaginar que você está tão pleno dentro do processo de conhecimento, de construção do saber. Então, é fundamental que você erre. E aí, a sua postura diante desse erro é que vai ser o grande trunfo do aluno. O aluno que não se intimida, o aluno que pega esse diagnóstico e trata esse diagnóstico e vai atrás e corre e aprende. Poxa vida, ele não vai ter limite, ele vai se superar sempre, ele não vai se estagnar, ele sempre vai, com auxílio, né, de uma equipe pedagógica, professores, pais, mestres aí que estão ao lado dele, propondo sempre novos desafios, exercícios novos, caminhos novos, coisas novas. Onde que é o limite? Não existe. Todo dia a gente, né, eu sempre digo isso,
Cada dia que Deus nos dá o dom, a graça da vida, a gente pode melhorar. E isso é a pedagogia do erro. A cada dia você buscar se aperfeiçoar, descobrir ali, enfim, novos conteúdos, novos pensamentos, novas formas de fazer as coisas e, inevitavelmente, aumentando a sua bagagem, você só tende a evoluir. Ô Jane, essa questão do desafio, do erro, do crescimento, da superação, como que você enxerga isso tudo dentro do processo pedagógico? Eu acho interessante quando o Vitor fala que às vezes a pessoa está tão acostumada com um total, né, 100, 100, 100, ela fica estagnada, sem dúvida. Ela acha que ela não precisa mais mudar. Mas é interessante que a gente deve dilatar esses limites da gente sempre mais. Não ficar aceitando somente o 100, mas saber que ele pode até se converter numa nota menor para te impulsionar a ir além daquilo que você está. Eu considero, sim, que essa pedagogia do erro, ela existe. É através do erro que nós aprendemos, é através do erro que nós reparamos as nossas necessidades, aparamos os nossos desafios e vamos jogar essa seta lá na frente. Agora, uma coisa importante também, né, Jane, é com que olhar que a gente olha para esse erro, né? Porque ele pode ser uma cruz, um sepultamento, ou ele pode ser um combustível para melhoria, né? Um diagnóstico, como o Vitor falou. O Vitor citou aqui da escola secular, né? A escola secular, ela quer que o aluno fique ali, naquela meiuca ali, que ele não saia daquele nível. Mas quanto mais a gente jogar no aluno essa necessidade de se superar, e quando ele erra, ele vai correr atrás do erro e vai se superar, isso acontece de uma maneira muito maior. O aluno vai, de verdade, não alcançar os 100%, mas os 200% ou até muito mais. Porque ele vai perceber, principalmente pela resiliência, porque é interessante quando você erra, você quer melhorar, você quer corrigir, e aí vem o ser resiliente. Ele vai buscar se superar cada vez mais. É interessante quando a Jane traz números, nota, número, pontuação, porque eu acho, assim, se a gente pega a escola, qual que é a forma que eles usam para avaliar? Nota, ponto. Aí vai lá, vai te dar um 90, vai te dar um 100, e do 100 você não passa. E olha como que são as coisas. Às vezes te empurram com o tal do conselho, né? Quando não consegue média. Assim, é a tal da nota. Agora é engraçado, do 100 você não passa. Então, partimos do pressuposto que a nota 100 é a perfeição. E não é. Não é a perfeição. Sabe qual que é o negócio do erro? E é engraçado, porque, pô, você faz um cursinho lá igual a gente faz. Tá lá no Fora da Curva. Teve até um episódio, assistam, tá, pessoal? Um episódio maravilhoso da Rafaele e do Gui. Não teve nota. Assim, óbvio, no segundo semestre ali vem as avaliações, mas no primeiro semestre foi uma reunião. Sim. Foi uma reunião. E o que motivou primeiramente a transformação do Gui? Mudança de comportamento, mudanças de hábitos, mudança de mentalidade. Está na mentalidade do aluno. A nota, a parte técnica, e o pessoal às vezes se prende muito a isso, ao boletim, a nota, o que vai bater ali. Isso é muito relativo. Isso é extremamente relativo. Porque a nota vai depender de quem dá a prova. E a prova que existe, mas que prova é essa? E o que o aluno está fazendo para conseguir essa nota? Ele se esforçou, ele tem uma rotina de estudo de quantas horas? Ou ele só estuda na véspera da prova e tira 100 e já está perfeito? Um aluno que estuda na véspera da prova? Ele tem hábitos de estudo realmente? Quantos livros ele lê? Quantos problemas ele faz? Como é que funciona isso? Mas ele não poderia, então, estar fazendo muito mais e esse 100, na verdade, está deixando ele na zona de conforto e acomodado? Essa acomodação não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque se ele está com 100, ele vai internalizar a mensagem de que estou ótimo. Perfeito. Então, nas minhas horas vagas, o que eu vou fazer? Eu vou rolar um Reels no Instagram ali, no meu celular, e vou ficar aqui de boa, e vou tirar 100 na escola. Então, assim, olha só o potencial que esse aluno poderia chegar, onde que ele poderia crescer. Provavelmente a curva de crescimento dele ainda tem um caminho imenso a ser percorrido, e esse tempo que ele ainda teria, que ele tem, na verdade, teria não, que ele tem, está sendo todo jogado na lata de lixo.
porque ele tá com a tal da nota 100, 90, sei lá que seja. Isso é muito interessante, Vitor, porque quando a gente fala de superação, a gente pensa só num momento difícil, ou seja, o aluno está pronto para tomar recuperação. E aí ele vai se superar e não vai tomar recuperação. Mas você sabe, né, Jânio? Eu adoro formação de palavras, etimologia, eu gosto bastante. Se a gente for na raiz da palavra superação, o que é uma superação? Uma superação. Super acima. Então é uma ação acima. Exatamente. Se um aluno já tem nota 100, ele ainda pode ter uma vida de superação. Ele pode ir além dessa nota 100. Ele pode ser maior do que a escola comum está exigindo dele ali com aquela nota. Ele pode ser um ótimo filho dentro de casa, ele pode ter atividades extracurricular, pode ser bom na natação, no futebol, no teatro, nas artes. Superação. Então até um aluno nota 100 é um aluno que precisa de superação. Exatamente. Com certeza. E da mesma forma, um aluno que não está nem dentro da média, que está tendo dificuldades, que teve algum percalço, alunos que não passaram na prova do colégio militar, eles também têm um momento de superação para poder conseguir se tornarem maiores ainda do que eles já são. Isso é essencial nessa trajetória, né, gente? Sabe o que eu acho mais interessante? É porque, às vezes, você tem um conceito ali, colocado em nota, né, 100%, e você estagna mesmo, você fica parado ali achando que você está ótimo. Mas quando surge uma nova demanda, uma nova possibilidade, é aquilo que eu já disse, você consegue chegar a 200%, a 1000%. Vai depender do quanto que você se joga para se super. É uma questão de referencial. Exato. Então, assim, quando o referencial é posto num patamar abaixo, isso é extremamente complicado você colocar ali uma nota 100. Porque tem um ditado que diz, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Boa. Né? Então, assim... mas a escola é boa. É boa? Como boa? Porque, assim, um aluno nota comparada 100... a quê? A escola, com a nota, está medindo uma questão técnica. A gente tem que entender a composição, a construção do indivíduo. O indivíduo ele não é feito apenas de uma nota ali e de uma prova que é subjetiva a dificuldade dela. O que é difícil, o que é fácil, o que é médio. Isso tudo é muito subjetivo. Então, assim, eu com os meus alunos, eu falo com eles e brinco com eles. Falo, eu vou fazer vocês errarem até o meu último dia de aula. Eu vou fazer, é minha obrigação. A partir do momento que eu não conseguir fazer vocês errarem, tem um problema comigo. E assim, é engraçado que às vezes eu tô passando um problema no quadro e eu falo, esse daqui vocês vão errar. Esse aqui vai pegar vocês. Porque eu já sei que eu tô trazendo alguma coisa nova para dentro de sala de aula. É um problema que eu sei que eu vou trazer alguma coisa nova ali que eles vão aprender. E é gostoso quando você fala que eles vão errar, eles ficam mais desafiados ainda, né? Eu falo ficam porque loucos. aí é aquela coisa, é a super pedagogia do erro. Porque você avisa antes. Essa aí é a super pedagogia do erro. Você avisa antes, vocês vão errar. Aí já vira aquele desafio. Os meninos ficam loucos. Vão errar? Vão errar. Esse aqui vocês vão errar. Às vezes eu ainda falo onde, vocês vão errar em tal lugar. E aí, quando eles erram, é assim, uma revolta terrível, né? E aí acabou, não esquece nunca mais. Internaliza ali, porque quando o aluno tem essa revolta, tem essa indignação, tipo assim, nossa, ele me avisou que eu ia errar, ele me pegou e não sei o quê, eu falei, eu vou pegar vocês. E aí começa aquela brincadeira, né? E depois, assim, acabou, sabe? Existe uma consolidação realmente. Mas por quê? Porque o erro machuca. Sem dúvida. Porque o erro dói. Agora, você chegou num ponto, Vitor, importantíssimo, que eu queria até que você refletisse sobre isso, você também, Jane. O erro, ele é um diagnóstico, sem sombra de dúvida. Ele quer dizer que algo... E a nota não. A nota não. A nota não necessariamente. Mas o erro, ele te mostra ali alguma dificuldade que você tem, uma intempérie qualquer, mas é um momento delicado. Esse diagnóstico, eu vejo que com muitas pessoas, eu estou falando não só pelos meninos, pelos nossos alunos, mas até com pessoas que trabalham com a gente, no nosso convívio, a gente percebe que quando surge uma dificuldade, eu vou chamar o erro de dificuldade, a gente vê algumas pessoas que se comportam desse jeito que você está falando, que olha para aquilo lá e fala, é um desafio, eu vou superar, eu vou passar por cima. As coisas não saíram da forma que eu queria,
Não foi de forma idealizada, eu não consegui essa vitória, eu não consegui esse acerto, mas eu vou passar por cima disso. Tem pessoas que têm esse ímpeto. Mas a gente enxerga também algumas outras pessoas que se deparam diante do erro e, ao invés de uma atitude de superação, elas estagnam. Ou pior, regridem. Ficam totalmente paralisadas. Ficam paralisadas. Tem um termo, inclusive, na biologia para isso, que é quando o animal entra em choque e paralisa. Eu esqueci qual que é o nome, mas existe, isso é algo biológico. Dúvida. A gente sabe que isso acontece. E agora, sinuca de bico para vocês dois, mas eu sei que vocês vão conseguir ajudar nesse ponto. Me deparei com erro, me deparei com a dificuldade, com o resultado que eu não esperava, e eu não estou me sentindo desafiado. Pelo contrário, eu quero fugir, eu quero retroceder, eu quero ficar paralisado, eu quero me enrolar embaixo da cama. O que fazer num momento desse, para não cair nessa pegadinha? Como não entrar nesse ciclo do medo e enxergar as coisas com outro olhar? Eu acho interessante que a escola não trabalha isso. De forma alguma. Muito pelo contrário. Ela evita esse momento de frustração. De nulidade que a pessoa vive, né? Ela não quer que isso aconteça. Não sei, sinceramente eu não consigo entender por qual motivo, mas eu acredito que ela tenha lá seus valores, né? Muito mais fácil, sem dúvida. Mas eu acho muito interessante quando o aluno fica indignado com o erro e ele tenta suplantar aquele... E ele corre, ele chega raçudo mesmo, né? Brigando para que ele possa se superar. Agora, é interessante que eu acho que isso é muito cultural também. Sem dúvida. É uma atitude cultural. Os pais precisam trabalhar isso com os filhos. Eles não podem ficar acomodados naquelas notas fantásticas que eles têm, porque nós sabemos que isso é um mero valor ali específico. Ele não vai denotar a formação da pessoa como um todo. É necessário que a pessoa realmente se indigne e corra atrás desse aperfeiçoamento, né? Isso. Olha, quando você pergunta o seguinte, e foi legal porque você colocou duas situações. Você colocou aluno, e aí pode ser uma criança de 10 anos, pode ser uma criança de 8 anos, pode ser um jovem, um adolescente aí de 15 e tal, mas você também colocou um adulto. O que a gente tem que, a princípio, pensar? Personalidade é construção. Então, quando a gente chega num adulto, é um caso que já está consolidado. Sim? Quando está num caso de criança, é mais fácil de mexer. Bom, criança, vamos lá, é construção. Está com 7, está com 8, está com 9, 10, 15 anos, ainda é construção. E por que vem o medo? Por que tanto medo, pavor de erro? Por que a gente tem erro, a gente joga para debaixo do tapete e esconde? Quem nunca jogou uma prova no fundo de mochila, cheio de prova, cheio de gabarito? Quem nunca jogou uma prova ruim no fundo da mochila? Né? Pegar fundo de mochila de aluno, aquele negócio ali é um filme de terror. Por quê? Eles escondem as notas ruins. Por quê? Isso é cultura, a gente falou, isso é cultural. A gente, na sociedade, fala do erro de uma forma muito ruim. Isso é complicado. Agora, cabe o quê? Nós estamos falando de crianças, estamos falando de jovens. Isso é tratamento. Tratamento que nós, como liderança, formação, como professores, pais, que estamos, né, encabeçando ali o direcionamento dos meninos, como que a gente recebe essa nota baixa de um aluno, essa dificuldade de um aluno. E isso não é sempre você tratar super, não tem problema. Não, porque às vezes o erro mostra que tem problema sim. Exatamente. E a gente precisa falar, olha, você errou isso já uma vez, a gente já conversou sobre esse erro, você errou 2, errou 3, errou 4, você não está estudando. Olha o erro aí sendo diagnóstico da falta de estudo. Essa questão é igualzinho à questão que a gente já fez. Por que você não acertou? Porque você não praticou. Então você tem que praticar. Então é um diagnóstico até para o pai ficar vigilante. E cobrar do aluno, só que tem que estar junto. Na formação no desse caminho, caráter. não é? Sim. Tem que estar junto no caminho. Por quê? Para o aluno se sentir amparado, para ele sentir que ele está ali com uma referência, com alguém firme que vai cobrar dele,
mas que está junto dele. E para ele saber, inclusive, que se ele realmente foi negligente, ele vai ser cobrado pela negligência. Aham. E é um tipo de cobrança. E não ser protegido, né? E não ser protegido. Isso é um tipo de cobrança que tem que ser uma cobrança mais séria, sim. Agora, você vai passar um problema, uma questão nova, propositalmente, trazendo algo novo, com um erro que está sendo até que programado. Eu programo os erros da minha aula. Falei, esse erro que vai ter que acontecer em algum momento. Eu quero que eles errem isso aqui, porque isso aqui cai muito. E a melhor forma deles internalizarem isso aqui é errando. Eu vou até avisar antes, vai errar. Porque aí fica. E aí você já pode ser um negócio mais leve. Na brincadeira, vocês vão errar, vão ficar espertos, não sei o quê, no quê? No desafio, para trazer a leveza. A gente vai formando esse caráter. Você vai formando, então Mas o erro é trazido como culpa. Na nossa sociedade, o erro é trazido como culpa. Você só é culpado por aquilo, mas hora nenhuma você tem a oportunidade de redimir. Quando o erro ele é associado à incapacidade, eu acho que aí vem a crueldade da coisa. Sim. Porque a sociedade faz isso. Sim. Você é tido como o incapaz, o que não sabe. E questão não é saber, é conseguir aprender. Porque saber, É diferente isso. ninguém sabe tudo. Não adianta eu chegar aqui e me colocar como o que sabe tudo, não sei o quê. Sempre haverá alguém que vai saber alguma coisa mais que você. Melhor, você pode ser excelente o tanto que for. Alguém ainda vai conseguir agregar alguma coisa na sua formação, seja técnica dentro da sua área, seja no seu comportamento, seja nas suas habilidades, seja na sua rotina. Mínimo que seja, alguma coisa você ainda pode aprender. E quando entra essa situação que a Jane falou de culpa, a gente, ao invés de estar construindo um caráter confiante e que se propõe ao desafio, a gente constrói um caráter melindroso, né? Frágil, que vê o desafio de forma traumática e não se propõe a passar por aquilo de novo. Muito pelo contrário, se reclusa e evita crescer. E aí vem a questão dos adultos. Porque quando você está na sua fase adulta, é pior ainda para você se deparar com esse erro. Porque na fase adulta acaba que você não tem muita proteção. Que às vezes os meninos ainda conseguem. Porque eles ainda são crianças, são jovens e tal. O adulto não. A gente consegue fazer isso num ambiente controlado, né? Sim, o adulto é muito mais, entre aspas, ali, dentro dessa exposição que a gente fala, é muito mais humilhante para ele, porque ele já é o quê? Um adulto. Então, dentro da teoria ali, sendo adulto, ele já teria que estar formado. E aí é uma loucura também, né? Porque a formação não acaba nunca. Não acaba nunca, é o que eu falei. Assim, essa formação, ela nunca vai acabar. Então, bom, por mais que a gente esteja ainda numa fase adulta, você se cercar também de pessoas que agregam é fundamental, porque nós vivemos em sociedade. Então, dentro dessas referências e do modo como você é tratado e as suas dificuldades são encaradas, qual que é a sua equipe de trabalho? Já que a gente está falando de erro e dessa exposição, essa equipe de trabalho, como que ela lida com isso? Porque o erro dentro do ambiente de trabalho, ele também é extremamente pedagógico, porque o erro nem sempre um só comete, não. O erro é uma coisa coletiva. Normalmente ele se manifesta dentro de uma rotina de trabalho em um ponto de fragilidade, onde várias pessoas naquele mesmo ponto podem cometer aquele mesmo erro. Às vezes o erro não é da pessoa, é do processo. Sim. Então, ele é muito construtivo ainda no ambiente de trabalho. Agora, você tem lideranças capazes de enxergar isso e agregar e, de certa forma, até pegar aquele exemplo e generalizar e trazer para as pessoas para que não seja aquele ponto de fragilidade, ele se torne algo mais tranquilo de construtivo, trabalhar. Não humilhante, justamente. Né? Porque todo mundo fala, eu também... Poxa vida, quantas vezes numa roda de conversa o pessoal fala, eu tenho dificuldade nisso. O outro fala, eu também. Comigo também já aconteceu, não sei o quê. Aí, entre eles mesmo, eles se resolvem. Sabe? Então, assim, eu acho que na fase adulta, você conseguir, as lideranças principalmente, formar esse ambiente construtivo também. Desafiador, né? Desafiador na hora de resolver os problemas em conjunto. E não essa solidão, o erro só. Esse erro que normalmente machuca. Que aniquila. Quando você acha que o problema é só com você. Eu sou incapaz, eu não consigo fazer. Aí, realmente, é o que a gente falou. Ele aniquila.
Agora, quando a gente tem até essa liberdade, fala, nossa, gente, tô com dificuldade disso aqui, alguém mais aqui agarrou, alguém me ajuda, e aí assim as coisas se resolvem. Não, e esse medo, muitas vezes, ele é irracional, né? Talvez 99,9% das vezes ele é irracional. Quando a pessoa adulta, ela tem a capacidade de modificar o ciclo do pensamento, o TCC, terapia comportamental, fala muito isso, né? Você tem um ciclo lá, pensamento, emoção, ação. E esse ciclo vai girando. Se você pensa algo ruim, porque você tem um certo trauma, errou várias vezes, tem a culpa, tem o julgamento, tem tudo envolvido. Mas você para e pensa, poxa, se eu cometer esse erro, ninguém vai me matar. Ninguém paga minhas contas, a gente adora falar assim, ninguém paga minhas contas. E aí você, ao invés de partir por uma emoção que seria relacionada ao medo, você passa a não se importar com aquilo. E se você passa a não se importar, a sua ação é completamente diferente. Não é uma ação atrelada ao medo, é uma ação inclusive mais ativa, mais presente, mais otimista. E automaticamente, boa parte das vezes você consegue superar o obstáculo. E aí seu pensamento vira um pensamento virtuoso e o ciclo fica bem estabelecido. O adulto tem esse poder de fazer isso, né? As crianças nem tanto, Ainda não. mas cabe a gente formar isso neles também. Você deu um exemplo hoje, Vitor, que foi muito legal quando você estava conversando com o nosso time lá, que era falando sobre os pais que chegam para você a falar, não quero fazer o concurso de novo, porque foi muito dolorido, etc. e tal. E você chega e fala, você vai fazer sim. Não dá nem opção para a pessoa. A pessoa, mas aquilo tudo de novo, a pessoa está doída, ela está machucada, mas não é nada racional, é um medo irracional. Aí você chega e fala assim, você vai fazer de novo. Vai conversar com a Jane, oi Jane, você acha que eu devo fazer de novo? É claro que você deve. A pessoa, mas isso, cara, você vai fazer de novo. Vocês praticamente, assim, entre aspas, obrigam a pessoa a participar desse processo novamente e passam 9 meses, eles fazem o processo inteiro de uma forma muito mais branda, leve, alegres, evoluem mais ainda, mais maduros e conseguem a vaga no colégio militar. E aí quantas vezes a gente já viu pai e mãe chegar assim, muito obrigado porque você não deixou eu tomar outra atitude. E isso é um exemplo de superação formidável, né? E é interessante como que nesse processo de revisar o erro, como que você adquire autoconfiança. Exatamente, é uma construção. Exato. É uma construção, né? E passo a passo, degrau por degrau. A sociedade, os mecanismos, eles seguem uma construção lógica. Tudo, aparelhos eletrônicos. Você pode comprar outra televisão, mas o botão de ligar é o vermelhinho lá de cima no controle remoto. Pode ser que for, vai estar lá. Tirando o meu, porque a Luna come todos os controles lá de casa. Minha cachorra, eu já contabilizei 8 controles remotos que ela comeu, tá? E não sei como que ela não passa mal, porque a pilha ela come. Você pode comprar vários outros, vai ter o vermelhinho lá em cima de ligar. Então, assim, eu tô trazendo um exemplo, mas não vai ter uma garrafa de água mineral que vai abrir aqui do lado, não. Vai abrir aqui em cima. Assim, algumas coisas. E quando você já errou bastante, você já é um profissional experiente, que por sinal é super valorizado, hein? Sim. Os mais experientes são mais valorizados. O que é isso? O que é experiência? É quem errou muito. Quem errou muito aprendeu muito. Então, assim, você já tem alguns mecanismos lógicos de errar e aprender, de vivenciar na prática, que te deixa muito bem na sociedade para lidar com problemas e resolver problemas novos. Até porque você se encorajou a resolver problemas novos e você não se intimida diante deles. Sim. Uma outra conversa que a gente teve hoje, e até que no podcast a gente já trouxe esses exemplos. Pais que não deixam os alunos, os meninos, e agora eu estou falando na vida em casa, errar. Deixa os meninos errarem. É verdade. Deixa eles cortar o bife lá e plantar carne Eles longe, têm que aprender. voar o arroz. Deixa. Senão, como que ele vai aprender? Mas voou o arroz, sujou. Ainda manda limpar. Ainda manda limpar. Porque assim, como que esse aluno vai ter coragem de tentar fazer alguma coisa se ele não pode ter coragem de comer sozinho, poxa vida? Que é o princípio básico da alimentação, é sobrevivência. Ele tem que comer sozinho. Ele não é um passarinho. Ele não é um pet. Né? A gente tá falando da Luna, tem a Nininha também. Nininha, todo mundo sabe, super paparicada lá e tal, mas é um pet. Não é um ser humano, ele tem que se alimentar sozinho. Então, assim, você desenvolver um ser humano que tem essa coragem de fazer as coisas, e assim, óbvio, tem que ter a perícia, ter o medo é bom pra isso, pra você também não virar um louco, né?
Mas você tem que tentar, você tem Sim. que se jogar em algumas coisas, você tem que fazer, não tem Ô, Vitor, como. se eu pudesse escolher entre o meu filho ser um gênio do português, da matemática e ser aprovado no colégio militar de primeira, ou então meu filho, aos trancos e barrancos, fez o processo, não deu certo, não foi aprovado e, morrendo de medo, nossa família decide passar por isso tudo de novo. E a gente se supera ao longo do caminho, a gente troca informações, a gente melhora, rompe obstáculos, conta com a ajuda do fora da curva e no final a gente vai lá e pega aquela boina vermelha. Cara, eu prefiro deixar essa lição pro meu filho. E eu acho interessante nisso tudo, porque muitos pais, eles super protegem os filhos. Uhum. O não repetir, o não focar o erro e aprender com o erro, é para que o filho não sofra. Sim. Ele não vai sofrer naquele momento, mas quem garante que lá na frente ele vai sofrer dobrado? Exato. Porque no final das contas a vida vai exigir esses momentos de superação o tempo inteiro. E se essa lição fica, essa lição de que, não deu certo uma vez, mas depois eu me esforço e eu melhoro no caminho e dá certo, isso fica para sempre. Não, você está criando uma pessoa super bem, né? O sofrimento, que vai ser até líder. Ele ataca, obviamente, ele ataca todo mundo. Em algum momento você vai sofrer. É natural. Mas como você lida com ele vem da sua casca grossa. Uhum. E é isso que, no final das contas, os meninos têm que desenvolver em algum momento e já está na hora de desenvolver. Quando o Yuri vem e fala assim, você vira e fala com o pessoal, não, vai fazer assim. Olha, eu viro realmente com extrema convicção e falo com o pessoal, ele vai fazer de novo e tem que fazer. Sabe por quê? Porque eu vivencio isso todo ano. Então, eu sei o que acontece. Porque eu já vivenciei isso uma vez, 2, 3, 4, 5. E essas famílias estão lá pela primeira vez. Uhum. Então, assim, eu falo, eu tive um professor que falava comigo o seguinte, a omissão é o pior dos pecados. Verdade. Eu falo com eles, eu não vou ser omisso com vocês. Você vai fazer novamente. Porque, olha, a gente já teve podcast aqui com o Elcio. Foi um excelente. Volta lá, o Elcio vai falar. Ele estava na praia, ligou para mim, nós conversamos, ele vai fazer. Uhum. O Rafa vai fazer de novo, tá lá. Uhum. Nós conversamos Tá com lá a no Poliana. colégio, Tá né? lá no colégio. Conversamos com a Poliana. Uhum. Mãe Daninha, queria? De jeito nenhum. Tá o podcast da Poliana aí também. Assistam lá. A Vandermars também, a mãe não queria de jeito nenhum. E quantos meninos, a gente, assim, às vezes os pais não queriam, os meninos querendo. Eu falei, gente, vai É fazer. interessante como que nesse segundo processo, e às vezes até no terceiro, chega a maturidade. Porque às vezes, num primeiro momento, a maturidade não é suficiente para aquele resultado que a gente espera. Mas principalmente essa maturidade chega como um ser humano mais perfeito, mais bem formado. Olha, e essas coisas durante essa fase da vida, elas marcam tanto que eu lembro quando eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu comecei a jogar futebol, meu pai me colocou na escolinha, eu era péssimo no futebol, eu era muito ruim, muito ruim. E obviamente, por conta disso, a gente ia disputar um campeonato, o técnico escalou todo mundo ali nos treinos, e eu era, sei lá, o terceiro reserva. Eu não tinha a menor chance de jogar. Não, era péssimo, era horrível. E aí, nesse mesmo episódio, a gente ia jogar um campeonato no final de semana. Eu lembro que eu pedi R$1 para minha mãe, na época aquelas bolas de leite custavam R$1 na papelaria. Minha mãe, plástico. Voava, era muito leve. No primeiro chute já furava, né? Ela voava, já saía, era igual um balão. Aí fui lá, comprei uma bola de leite. E na minha cabeça de criança eu fiquei até tarde da noite treinando sozinho. Mas eu era criança, eu jogava a bola na parede, a bola batia na parede, e como ela era muito leve, era difícil de dominar, eu tentava dominar pisando na bola, uma coisa que eu não dava conta de fazer nos treinos. E passei a noite fazendo isso. Quando a gente foi para o final de semana, que começou o campeonato, a gente teve uma surpresa, acho que nenhum treinador estava preparado para isso. Ao invés de serem 4 na linha, que era futsal, era society. Então tinham 6 na linha, ou 7 na linha. Olhou pra trás, não tinha ninguém. O Yuri mesmo que vai. O Yuri vai ter que ir, não tem opção. Tá bom, time. Entrei de titular. Na minha cabeça de criança, falei, caramba, eu sou titular. Não tinha entendido direito. Você nem entendeu o contexto, você tava dentro, né? Não sabia por quê. Fim das contas, moral da história. Joguei todos os jogos. Esse fundamento que eu treinei, eu consegui fazer ele certinho. Eu fui artilheiro desse campeonato. Tem um troféu até hoje lá em casa. Eu tinha 10 para 11 anos e tenho um troféuzinho lá de artilharia. Isso me marcou tanto que deixou uma lição para mim que é o seguinte: por mais que eu seja ruim em algo, eu posso me superar.
eu posso ter uma superação naquilo. Verdade mesmo. Pautei minha vida inteira nesse assunto. Não tem nada que eu não possa fazer. Eu posso me superar em qualquer coisa. Mas por quê? A lição veio lá atrás. O destino me ajudou. Eu tive uma oportunidade que foi sorte. Mas essa lição ficou. Então, pai, mãe, todos vocês que puderem dar essa oportunidade de superação para os filhos, eu falo por mim, eu preferiria dar essa oportunidade do que uma facilidade. Toma essa vaga aqui no Colégio Militar de graça. Não, isso aí não vale a pena. Tentei 1, 2, 3 vezes, como a Jane falou. Me esforcei, me superei, minha família ficou mais unida. A gente agora é um time que vence obstáculos juntos. Vale muito mais a pena, porque essa lição fica. Olha, e a gente já até fez uma gravação também a respeito do processo. Muito mais valioso que uma vaga no colégio militar, gratuita, na sua mão, assim, sem processo, sem preparação nenhuma, é a preparação. Se eu falo tranquilamente, um filho meu, uma vaga no colégio militar ou uma preparação, a preparação sem dúvida, sem dúvida. Porque a vaga normalmente você não vai saber o que fazer com ela. Não, eu falo isso e assim, a gente, se você comparar os alunos que estão no colégio militar amparados com os concursados, existe uma diferença abissal. Tanto que vários vêm se preparar com a gente mesmo já tendo a vaga, justamente, né? E os que não vêm preparar depois ficam pedindo procurando aula particular, não sei o quê, e muitas vezes o que eu tenho com eles é uma conversa. Fala, olha, antes da gente falar em aula particular, eu quero saber como é que são a rotina da família. A gente começa por aí, como que é a rotina da família? Como é que eu acesso a telas, não sei o quê? Está disposta a família inteira a mudar a rotina? Porque o negócio aqui é transformação. Nós vamos mudar tudo. Estão dispostos. Não. Não, se não está disposto a fazer a mudança, não tem jeito. Porque os alunos estão nesse nível, é porque a família comprou o peixe, é porque eles fizeram tudo isso que eu estou te falando. Então tem que fazer, não tem conversa. É mudança de mentalidade, é mudança de perspectiva. A gente viu a Rafa falando aqui em relação ao Gui. É isso que vale mais. Você consegue fazer o colégio militar em qualquer ambiente que você tiver. Sim. Porque você é o colégio militar. Você tem a capacidade de mudar o seu ambiente, o seu sistema. Então, assim, o processo é muito mais valioso. Isso aí, sem dúvida. E se meu aluno meu filho fizer pela segunda vez e não passar? Olha, o aprendizado que fica é fantástico. Não justamente somente o conteúdo, mas a formação da pessoa. O amadurecimento, a resiliência. A formação como indivíduo. Sim. Capaz. Sim. Autônomo. Que consegue resolver as coisas. Brigão, né? Pensa, raciocina com linha de raciocínio lógica. Inserido numa sociedade pensante e ativa de verdade. E a coisa mais importante, perseverança. Sem dúvida. Profissional, formar um caráter profissional, individual, pessoal perseverante é algo essencial. Yuri, eu sou capaz de falar que assim, a grande maioria das pessoas, ao se depararem num processo inicial de grandes desafios, tendem a recuar. Sim. Ninguém tem um desafio a princípio muito grande, fala assim, vou encarar. A tendência fala, nossa, se puder deixar para depois, então, meu amigo, você deixa mesmo. Se puder passar para outro. Se deixar para começar amanhã, e se der para adiar para outro dia, para outro dia, para outro dia, se der para passar para outro fazer. Quando você tem alguém que chama a responsabilidade no peito, fala, deixa que eu resolvo, daqui. Gente, essa pessoa vale ouro. Essa que, quando vê o desafio, fala, não, isso aí tá para mim, manda para cá. Deixa eu ver que dá pra... Esse profissional, esse indivíduo, hoje na sociedade, vale ouro. A maioria das pessoas, quando se depara com esse desafio, com essa questão de sair da zona de conforto, nossa, quando a gente muda de emprego, primeiro dia de trabalho, é horrível. Ambiente novo, tudo novo, sistemas novos, é péssimo, pessoas novas. Mas é desafiador. É desafiador, mas é aí que tá. Muitos vão querer se intimidar, recuar. Pular fora. Pular fora. Você tá falando, eu tô me lembrando, você contou que você estava fazendo estágio alguns anos atrás e que você se deparou com um fenômeno de inteligência na sala do estágio. E essa pessoa chegou para nós agora, no segundo grau. A gente encontrou ele. Tá lá. Encontramos com essa pessoa. Gente, a acomodação.
não só intelectual, mas a acomodação física dessa pessoa, porque ela estava acostumada a tirar somente notas altas, a não ser desafiado, a não se sentir desafiado. Hoje é uma pessoa que vive numa inércia, né? O nível de inteligência brilhante que você constatou há uns 4 anos atrás estagnou. Mas isso é quase um clichê, né? O gênio fracassado. Sim, exato. Porque a pessoa não consegue se superar, se desenvolver. Inclusive, eu vejo isso muito, até algumas pessoas que realmente têm uma genialidade, uma questão fora da média, muitas vezes elas param ou não vão além ou não logram êxito em alguma coisa justamente porque se acomodaram, pararam ali. Não foram desafiadas, não se sentiram desafiadas, né? Sabe uma coisa legal, Jane? Eu gosto muito de futebol, né? E agora que eu tive essa lesão do joelho, eu tô pesquisando muito. Minha mãe veio conversar comigo de ortopedia, eu falei, mãe, se você quiser, eu te dou aula. Curso de ligamento, de formação do joelho, etc. E aí eu tava pesquisando bastante sobre lesão de atleta e como que funciona a recuperação do atleta. E aí eu descobri uma coisa legal, que quando o Ronaldo Fenômeno teve aquela lesão do joelho, ele foi a primeira lesão de jogador de futebol que rompeu um ligamento de patela. Primeiro caso registrado no mundo. Então, algo totalmente novo, chocante. Ele achava que nunca mais ia jogar futebol, muitas pessoas falaram isso na época, e a carreira dele quase acabou ali. E, inclusive, um médico americano, que era o maior cirurgião da época, olhou o caso dele e falou, olha, você, se der sorte, vai voltar a andar. Imagina para um jogador escutar isso. Nossa Deus. Ao invés de assumir esse diagnóstico do melhor médico do mundo, ele chegou e decidiu fazer um tratamento no interior da França, e nesse tratamento, com muita dor, com muita superação, ele foi trabalhando aos poucos ali para começar a ganhar flexão do joelho. E voltou, a gente sabe a história, foi campeão da Copa do Mundo de 2002, maior artilheiro de Copas do Mundo de todos os tempos, marcou a geração aí como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Agora olha que coisa legal, sabe o que eu descobri? Agora que eu estou especialista em anatomia do joelho, que o Ronaldo teve essa lesão, o ligamento patelar, ele é extremamente forte. Por que ele teve essa lesão? A patela, ela corre na estrutura do joelho, numa estrutura que parece uns trilhozinhos, que é meio que o local certo dela ficar correndo ali. O Ronaldo Fenômeno, que foi abençoado com um talento acima da média, formidável, sem igual, nasceu com essa deficiência. Ele não tinha esses trilhos no joelho. Então era sabido que em algum momento isso iria acontecer. Então, mesmo quem tem esse nível de genialidade, de capacidade, vai se deparar com uma situação que exige superação extrema. Sem dúvida. Imagina se naquele momento ele tivesse escutado a opinião de não vai dar certo, nunca mais você vai conseguir. Ou tivesse atentado só para dor, né? Exato. O mundo teria perdido um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, mesmo o gênio precisa de momentos de superação, precisa de fé, precisa de acreditar. Falando, eu vou fazer, eu quero, eu sou capaz, eu vou superar esse obstáculo. O obstáculo está para todo mundo na vida, né? Com genialidade ou sem genialidade. Então, saber superar os obstáculos talvez seja mais importante até do que o português, vencer. A matemática, a redação, uma aprovação em alguns momentos. Sabe o que acontece? As grandes conquistas, não adianta. Elas estão atreladas aos desafios que exigem a superação, a grandes desafios. Não tem como. Então, você conseguir vivenciar, se emocionar através da grande conquista, você vai ter que se expor. Você vai ter que se expor a grandes desafios. Isso é se expor, isso é chato. Sim. E eu vou usar essa palavra sua aí e vou acrescentar a palavra dor. Assim como você disse que ele teve que superar a dor também, né? Vivenciar a dor para poder passar pelo processo de reconstrução, os pais tentam tirar essa dor do filho. Sim. Sabe? E eles estão aleijando os filhos. Eles estão aleijando os filhos na sua capacidade intelectual e principalmente na sua capacidade de ser humano completo.
Não tem como aprender sem, né, gente? Exatamente. É doloroso, sem dúvida é. Mas faz parte de todo o processo. Exatamente. E sabe o que é legal? Eu fico vendo lá nas listas de matemática e tal, papapá. No início do ano, solta aquela lista lá, os meninos demoram pra fazer aquele trem, apanha pra danar de umas listas. Alguns exercícios que a gente já sabe que são bobinhos. A lista do carnaval. Tem a fatídica lista do carnaval. Mas assim, tem até umas tipologias de exercícios que quando a gente começa a passar, eles, nossa, isso é difícil demais, é impossível, e aquela confusão toda. Olha, passa um tempo, o que pra eles era impossível, o negócio fica trivial. Lista de exercícios que eles fazem em um dia, eles demoravam mais de semanas fazer o negócio. Então, assim, o que é isso? Foi coragem, foi determinação, foi empenho, cresceu, melhorou, sabe? E óbvio, no início, não é fácil, nunca vai ser. Mas quando a maturidade chega, ela é gostosa também. O ser humano, assim, é uma criatura com capacidade de se adaptar. Poxa vida, tem gente que vive no deserto, tem gente que vive dentro do iglu, num frio, num gelo danado. Ser humano se adapta. Se adapta. Tem gente que vive dentro da selva. Não tem como. O ser humano se adapta, mas para ele se adaptar, você tem que tirar da zona de conforto. Exatamente. Não deixar ser humano na zona de conforto é jogar na lá de lixo. Fala, fica aí. Vou te dar nota 100, você tá perfeito, maravilhoso, não melhora em nada. Tá lindo, perfeito, maravilhoso. Isso é leda engano. Não existe esse negócio. Todo dia que você acordou ali, ó, você pode melhorar em alguma coisa. Com certeza pode. Na fase que os meninos estão, jovens aí, adolescentes, crianças, é a fase onde você tem melhor construção de conhecimento, melhor evolução, plasticidade cerebral, capacidade de assimilar as coisas assim, a milhão, infinita. Não subestime a capacidade dos seus filhos de superar desafios, de aprender, de crescer, de melhorar, de ser melhor. Todo dia, não subestima. E de se maturar, principalmente. Sim, pode jogar desafio nas costas deles. Eles fazem muito bonito. Eu fico sempre vendo essas cenas de pódio. Olimpíada, a gente vê muito isso. Vocês já repararam que muitas vezes as pessoas estão lá no pódio, em primeiro lugar, estão chorando? E aquele choro, para mim, não é um choro de alegria. Sabe um choro que é? É uma mistura de dor com alegria. Eu acho que na hora que a pessoa sobe naquele pódio, começa a tocar o hino nacional, ela olha para cima, ela agradece a Deus e pensa: você me ajudou a passar por isso, por isso, por isso, por isso. Aquele dia eu machuquei, eu continuei, aquele dia eu estava sem dinheiro, aquele dia eu não podia treinar, e eu passei por isso tudo e hoje eu tô aqui. Eu não desisti. Eu não desisti. Eu não desisti. Exatamente, eu não desisti. E eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pode deixar para os meninos. E eu quero reforçar isso com relação aos pais. É necessário que nós ensinemos isso para os nossos filhos. Que a cada dia você se refaz, você se renova. Nós somos seres que o tempo todo estamos aprendendo com os nossos erros. E essa questão de desistir, isso é uma isca, isso é uma armadilha, porque assim, o que não falta é motivo para desistir. Sim. Desculpa, mas tem assim a milhão, é muita. Difícil, vai ter, eu sei, para todo mundo. Não tem, para todo mundo. Não tem como, claro que desistir é mais fácil. Mas a gente já sabe, isso é até um senso comum. O caminho mais fácil não te leva a lugar nenhum. Exatamente. Tá? E não se iludam com as notas. É referencial. Nota 100, isso aí não significa muita coisa, não. Meu filho na escola, meu filho... Olha, é referência. Inclusive, Jane, falando isso de não acomodar, de sempre continuar evoluindo, você sempre fala com os meninos, né? Os aprovados, a gente sempre tem aquela conversa pessoal que você tá achando que sua vida acabou agora, meu amigo? Exatamente. É uma conversa que eu sempre tive com eles. Falei, olha, estar no colégio militar não é o fim em si mesmo. Você tem que se mostrar lá cada vez melhor. Você tem que conquistar o alamar, você tem que conquistar as patentes, e aí eu ainda coloco assim, não são as patentes na lateral do braço, são as patentes aqui em cima, porque são as primeiras. E se possível que você assine o livro de ouro, aquele livro dos perfeitos dentro do colégio. E nós sabemos que o patamar do colégio é altíssimo. Então, que você não seja simplesmente um aluno lá, mas que você seja o aluno. A trajetória não tem fim por si só. Exato. Né? É o que você fala do processo, né, Vitor? É o mais importante. É o mais importante. Se o aluno for para dentro do colégio militar, mas perder esse espírito de combate, de luta, esse
brilho no olho, o que adianta? Ele não tá vivo, né? Tanto é que muitos que estão lá dentro, o que a gente faz? Se a gente vê que tá bambiando, Chama também para uma conversa. traz aqui pra gente conversar. O que tá acontecendo? Não é esse aluno que eu conheço? Então, assim, porque o que, no fundo, a gente valoriza é isso. Ele tá lá dentro do colégio militar, mas nós não estamos satisfeitos. Ele tem que manter tudo que a gente passou para ele aqui dentro. Esse brilho no olhar, esse espírito combativo, de querer vencer, de querer conquistar coisas novas. É isso que é o mais importante. Não, pessoal, e isso é tão realidade que realmente o aluno aprovado no colégio militar não acabou o nosso trabalho, inclusive. Acontece com certa frequência. A gente tem notícia que um aluno está muito legal, os pais ligam para a gente e falam, olha, isso aqui não está legal, vocês podem ajudar a gente com isso? E a gente vai, conversa, instrui, puxa a orelha quando precisa puxar a orelha e fala, o caminho é esse daqui. Porque não existe fim por si só, né? Não. É só o início da jornada de todos eles. Tanto dos aprovados quanto dos que ainda não foram aprovados. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por essa participação excelente de vocês. Eu estou me sentindo motivado a me superar em algumas coisas, alguns desafios que eu vou enfrentar aí nos próximos dias. Conte com a Jane. Eu sei, Tá comigo? eu sei que a Jane não me deixa desistir. Mais uma vez, obrigado. É sempre bom conversar com vocês e ajudar o pessoal lá de casa nessa fase importante também. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, pessoal.